Olá, pessoal. Bem-vindos para a nossa próxima aula, tá certo? Tecnologia da informação e comunicação, ok? De antemão, já digo a mesma coisa que eu sempre digo nas aulas. Qualquer dúvida, podem entrar em contato que eu vou tentar ajudar. Então, a gente, no começo, né, já traz aqui que teve várias formas de comunicação e de informação. E elas, ao longo dos séculos, elas vão se evoluindo. Por exemplo, a gente começou com as rochas, justamente com as pinturas rupestres, onde os seres humanos, os homens das cavernas, eles lá iam e desenhavam as situações diárias que aconteciam, uma caça, por exemplo, que foi bem sucedida, por exemplo, um informativo. Aconteciam essas coisas, eles já iam para aí, iam pintando, e depois vieram para as tábuas, para os papiros. A humanidade ela vai, queira que não, ao longo dos tempos, vai desenvolvendo essa forma de armazenamento de informação e transmissão de acesso a conhecimento e informação. Então, a gente justamente tem legiões de copistas que reproduzem livros manualmente, por exemplo, a Igreja Católica no período medieval que começa, que ela tem o domínio do conhecimento, o domínio da informação, e os monges nos mosteiros começam a escrever os longos e imensos livros, certo? E em passagem de tempo, cada vez mais curtos, os conhecimentos eles acabavam se multiplicando e as informações começavam a cada vez mais chegar de uma forma mais rápida e mais diversa e a uma quantidade maior de pessoas, que foi a partir de livros, revistas, panfletos, jornais e cada vez mais evoluindo-se. Então, a partir daí, a gente tem que as ideologias que elas eram manifestadas, elas se tornavam conhecidas em um curto período de tempo. E justamente por ter essas ideologias, acontecia de ter momentos de tentativa de impedir que essas ideologias se propagassem, mas que atualmente com a internet, as ideologias, a maioria, dependendo do lugar onde você mora, dependendo do país que você mora, essas suas ideologias, elas não vão estar sendo mais agora reprimidas, porque a gente tem livre acesso à internet. Então, a gente tendo livre acesso à internet, eu posso chegar, por exemplo, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, dependendo de onde você use seu meio de comunicação. Se você tiver uma conta, você faz isso, pronto. Você já está publicando, você já está disseminando suas ideologias. Só que justamente durante esse período de formação do conhecimento, de melhora desses meios de comunicação. Acabou que houve muitas proibições, tanto é que se instalaram até mesmo dentro das gráficas, nas revistas. Então, tinha essa proibição, essa ditadura, essa censura para não deixar que um público maior visse, porque justamente não queria se passar as crenças, as ideologias para o povo, porque a desinformação é o ponto de partida para a alienação social. Então, quanto menos o povo sabe, quanto menos o povo tem noção do que ele tem direito, melhor é para as camadas dominantes, porque a partir daí ela vai ter um controle melhor sobre você, vai poder lhe persuadir de uma maneira mais fácil. Então, a gente já traz aqui que no século XX veio a criação do rádio e a televisão, que foram os principais meios de comunicação de massa, certo? Mas a gente tem que tomar cuidado porque logo no começo, quando veio o rádio e a televisão, não era todo mundo que tinha acesso a estes meios de comunicação, por ser algo novo, algo inovatório. Então, justamente a partir daí, a gente já tem um problema, porque era algo caro, então não era algo de tamanho acesso. A mesma coisa aconteceu com os telefones, quando vieram a surgir. Eram telefones caros, não era todo mundo que tinha acesso. Hoje em dia é muito fácil qualquer pessoa ter. Então, o desenvolvimento dessas tecnologias, ela justamente permitiu que a informação se tornasse fácil e rápido, porque justamente para você mandava uma carta e sabe lá quando que ia chegar. Por exemplo, principalmente na questão de chegar mais rápido, por exemplo, aconteceu que, por exemplo, meu pai faleceu e eu sou lá do sul do Brasil e meu pai estava morando no norte. Então, mandava-se carta.
mais especificamente pelo telégrafo. E até para chegar, por exemplo, para chegar um pouco mais rápido, eles cobravam uma taxa maior ainda. Então, se comunicar acabava sendo algo complicado porque era caro. E a população não tinha tanto dinheiro, não tinha é, tanto poder aquisitivo para poder ter isso. Mas, logicamente, a gente não pode comparar a situação social, a situação econômica do Brasil com de outras regiões do mundo. Então, a gente vê que, justamente, quem tem esse domínio desses meios de comunicação, tanto a televisão quanto o rádio, ela está dominando a informação. Se ela domina a informação, ela vai ter um poder sobre a sociedade, porque ela vai controlar o que é passado. E isso colaborou para que justamente a população acontecesse de ser um pouco mais alienável nessa época. Não que hoje em dia também não seja, tá, gente? É questão de desinformação. Se você passa uma informação sem verificar antes do que ela é do que fala, a veracidade daquela informação, você está colaborando para fake news. Então, a mesma coisa acontece hoje em dia, porque tem muita fake news, porque a partir também do meio de comunicação, está propagando-se fake news, que fake news também causa desinformação, por outro lado, não causa informação, porque é informação falsa. Então, desinformação e discriminação, por exemplo, também. Então, a gente tem que esses modelos de comunicação, eles funcionam em uma única direção. O emissor lança as informações para milhares de espectadores. Ele lança da forma que convém a ele, porque nessa época, até não somente nessa época, mas tem pessoas que vão estar colaborando com, transformando, passando a informação de acordo com a ideologia que ela se vê, com a ideologia que ela segue com sua cultura. Então, a informação ela vira um produto de consumo. As pessoas começam a consumir as informações e é algo justamente que cai na boca do povo, porque é algo justamente que está facilitando a vida. E justamente com tudo isso, a ideologia subjacente a quem produz o discurso também está totalmente frequente. É um consumo. Por quê? Se eu sou a jornalista, então eu estou passando a informação, então, consequentemente, você vai estar consumindo o meu discurso, porque eu vou passar de acordo com a minha forma de ver o mundo. Então, uma das verdades incontestáveis que a gente vê aqui, que é totalmente postulada, é a existência de um discurso neutro. A gente precisa manter um discurso neutro. Só que isso é impossível de acontecer, porque os donos dos meios de comunicação, ao redatar um texto, eles possuem algum tipo de intenção a produzir seu discurso, esses discursos, né? Então, dessa forma, a gente vê que jornais, telenovelas, filmes, livros e alguns outros meios de comunicação, eles apresentam uma ideologia, uma cultura que justamente eles estão vendendo o que eles acreditam, suas visões de mundo. Então a gente já traz aqui uma informação, né? A tecnologia da informação e comunicação é chamada de TIC, certo? TIC, que ela pode ser definida como um conjunto de recursos tecnológicos utilizados de forma integrada com um objetivo comum. Então, qual é o objetivo das tecnologias de informação e comunicação? Está propriamente escrito no nome. É justamente informar, é comunicar. E, logicamente, que a gente vê que essas tecnologias de informações, elas sofreram um processo evolutivo e que elas não são as mesmas desde então, tá bom? Então, a gente tem que as TICs são utilizadas das mais diversas formas, tanto na indústria, justamente com a questão da automoção, no comércio para gerenciar, para controlar as finanças, até para a questão de bater ponto. Tem gente que bate ponto usando computadores, por exemplo, ou se não, questão da publicidade, minha gente. A gente vê o marketing muito presente lá no comércio. Temos também no setor de investimento, que a gente, normalmente as pessoas, hoje em dia, tá mais pessoas investindo. Você tem um computador na sua casa, um telefone, dependendo de onde você faz, de onde você vê. Você analisa gráficos, você olha pelo computador, faz um curso, já começa analisando, fazendo seus investimentos de casa. E agora também na educação, a educação se tornou bem mais presente, principalmente nessa questão da pandemia.
O que eu estou fazendo com vocês justamente é isso, é uma educação à distância, é o EAD. Eu estou usando de tecnologias de informações para me mostrar para vocês, para conversar, para vocês me escutarem, para vocês verem os slides que eu estou passando. Também estou gravando essa aula, disponibilizando na nossa plataforma online, e vocês estão vendo tanto a questão do nosso grupo do WhatsApp, do nosso grupo do Classroom. Então, a gente está tendo justamente várias formas de comunicação, e principalmente no período de pandemia, que essa forma, essa tecnologia de informação e comunicação se tornou presente à distância de certas pessoas, mas que com essas tecnologias elas encurtaram, elas prevaleceram para que milhares de crianças não perder milhões, bilhões do mundo inteiro não perdessem essa oportunidade de parar de estudar, já que justamente eu venho trazendo aqui a desinformação, ela causa alienação. Então a escola como formadora do indivíduo, ela vem justamente para tirar essa desinformação. Ela vem para formar você a ser um cidadão crítico. Então, justamente, a gente tem o desenvolvimento de hardware e de software que garante a operacionalização da comunicação para que tudo ocorra dentro dos processos corretos em meios virtuais. E ainda mais, principalmente, com a popularização da internet, que justamente potencializou cada vez mais as tecnologias de informações em diversos tipos de campos. Então, por exemplo, como eu estou comentando agora, com a internet facilitou esse acesso. Você, para fazer uma pesquisa científica, você, por exemplo, ia para a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, se eu não estiver enganado. Então, você tinha que ir para a biblioteca no Rio de Janeiro. Isso era muito complicado para os estudantes acadêmicos que queriam produzir artigo, ou para historiadores, para pesquisadores que, por exemplo, eram do norte, tinham que pagar para ir, né, gastar passagem de avião, carro, trem, não sei, tinha que gastar com estadia e alimentação lá, enquanto agora eu acesso o site da Biblioteca Nacional e faço da minha casa mesmo um artigo, uma produção científica. Então, justamente a tecnologia, principalmente a internet, está sendo mais presente na nossa vida, que acaba, queira que não, muitas pessoas não conseguindo viver nela, porque em muitas coisas acontece que a internet ela é muito fundamental até mesmo para usar nas salas de aula, por exemplo. O professor vai passar uma atividade, certo? No Google Forms, passa, compartilha o link com o representante de turma, representante compartilha com os demais e se faz uma atividade justamente ali, totalmente virtual. Então a gente vê aqui que através da internet novos sistemas de comunicações e informações foram sendo criados, formando uma verdadeira rede. Então a gente tem agora a criação de e-mail, chat, fórum, a rede de grupo online, comunidades virtuais e tantas outras coisas que estão revolucionando os relacionamentos humanos. O que hoje em dia a gente não vê de pessoas que moram do outro lado do país que se comunicam com pessoas daqui. Então, a gente tem esse encurtamento, essa facilidade de comunicação. Então, através do trabalho colaborativo de profissionais distantes geograficamente, eles estão justamente melhorando o seu trabalho. Isso foi bem presente nessa questão da pandemia do Covid-19, porque os cientistas estavam compartilhando seus estudos referente à vacinação. Então, eles buscavam uma melhor forma, certo? De encontrar uma vacina em um tempo rápido. Foi muito rápido em comparação aos outros anos. A tecnologia, por exemplo, de vacinas anteriores evoluiu muito em relação a tempos anteriores, e principalmente com a comunicação, que foi encurtada. A distância permanece, geograficamente falando, mas foi encurtada justamente essa informação, porque ela foi passando-se mais rápido. Eu mando uma mensagem agora para quem está, por exemplo, na Austrália, essa pessoa recebe automaticamente, porque a internet está colaborando para isso. As tecnologias da informação estão sempre se inovando, e novas formas de integração das TICs são criadas. Uma das áreas mais favorecidas com as TICs é educacional, como eu vinha falando, tanto na questão de aulas presenciais, elas vão potencializar o processo de ensino-aprendizagem,
que vai sair de uma educação totalmente bancária. O que é educação bancária, para quem não sabe? Educação bancária é justamente quando tem um professor transferindo apenas conhecimento para o aluno, sem se importar em saber se ele realmente está aprendendo. Isso é basicamente educação bancária. Então a gente vê que com a internet a gente pode estar saindo de educação bancária e indo para uma educação progressista, uma educação mais voltada justamente para o foco do seu aluno. Além disso, a tecnologia ela traz a possibilidade de maior desenvolvimento na aprendizagem, justamente porque ela facilita, ela pode justamente colaborar de maneira audiovisual, de uma maneira que, por exemplo, com imagens, o cérebro da gente acaba captando mais, certo? O conhecimento. Então, a gente pode estar trabalhando com imagens, com slides que fica algo mais diversificado. E tanto é que a gente pode também trabalhar com vídeo, gente, muito bom. Então, tá se inovando as tecnologias de informação e ela vai estar se atrelando essas tecnologias de informação com diversas áreas e a educação está sendo muito favorecida com isso. Ah, outra coisa também, não somente isso, mas também que a tecnologia de informação e comunicação colabora também para ajudar pessoas que têm necessidades especiais com alguma doença e ela ajuda, de certa forma, também na aprendizagem. Então, as TICs elas representam ainda mais um avanço na educação à distância, com a criação de ambientes virtuais de aprendizagem, onde os alunos têm a possibilidade de se relacionar, trocando informações e experiências. Além do que, por exemplo, um trabalho escolar, os alunos eles vão, certo, fazer um grupo do WhatsApp, como é muito comum, por exemplo, trabalho de artes, cria um grupo no WhatsApp, botam as pessoas e discutem o que é que vão fazer. Antes não, antes às vezes tinha que todo mundo se encontrar. Ah, mas fulaninho não pode sair de casa. Ah, a gente tem que ver o horário que todo mundo possa. E assim acaba sendo bem mais fácil, porque o rendimento vai estar sendo melhor, os alunos vão estar assimilando melhor todo esse contexto. Além do que, o apoio educacional dos docentes também vai estar sendo bem mais presente. Por exemplo, a gente usa uma plataforma na universidade chamada Moodle. Essa plataforma é como se fosse um grupo do WhatsApp, onde só que um pouco mais diferente, onde o professor está presente, tem tutores presentes nesse grupo do Moodle e todos os alunos da disciplina estão inseridos nele. E lá o professor posta ementa, posta plano de ensino, o professor também posta a questão de atividades que a gente tem que estar realizando, disponibiliza leituras, então isso vai estar encurtando a relação com o professor-aluno, tá entendendo? Vai estar encurtando para deixar mais próxima, para dar uma, uma abordagem, um suporte, vai dar um suporte a mais, tornando-se agora a aprendizagem mais significativa. Então, nesse sentido, a gestão do próprio conhecimento, ela vem se diferenciando e ela vai se voltando para cada vez mais com o indivíduo. Então, a gente tem uma democratização da informação aliada à inclusão digital, que ela pode ser justamente um marco dessa civilização. A gente vive numa civilização totalmente dependente da internet, dependente das comunicações, das tecnologias de comunicação e informação. Então, justamente agora a gente está vivendo em uma era da informação, porque dificilmente a gente se encontra, a gente se vê sem essas informações passadas diretamente para a gente, tá? Então, gente. Essa foi a aula de hoje, tá? Acredito que foi uma aula bem mais rapidinha, mas espero que vocês tenham compreendido, tá bom? E qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou ajudar vocês, tá bom? Até a próxima aula.